A gente usa a Infopenion, na verdade, para precificar o geral. O nosso intuito aqui é garantir a nossa competitividade e trazer margem também. Então a gente usa o sortimento inteiro. A gente tem um pesquisador e aí a gente passava o nosso mix para ele e ele fazia essa pesquisa. Só que a gente tem um grande problema, questão de usar só o pesquisador, porque medicamentos dentro do balcão a gente não tem essa pesquisa. Então, aí às vezes a gente ficava nessa parte um pouco defasado, porque o nosso pesquisador ele não conseguia essa informação. Tinha que fazer uma busca na rede para a gente conseguir esse preço, ou até mesmo os nossos compradores eles passavam uma sugestão. Então, assim, às vezes a gente recebe de algum gerente de loja falando assim, olha, o cliente veio aqui e falou que X loja ela tá um pouco mais barata, lá eles estão conseguindo um preço melhor. Com a Infoprice a gente consegue puxar esse mix dessa loja, a gente pega determinado endereço e aí a gente faz uma pesquisa com os nossos produtos para ver se realmente foi determinado só um item que ele está mais barato ou se o sortimento inteiro daquela loja realmente é mais barato do que a cor. Então hoje ajuda muito a gente fazer essa pesquisa para avaliar os nossos concorrentes e para a gente entregar o melhor preço para o nosso cliente. É bem dinâmico, é fácil assim. Até pessoas que a gente tem uma colaboradora no nosso time que ela não tinha o conhecimento. Então, quando a gente passa, fala assim, olha, é só você colocar os filtros, a gente pega os códigos EANS e joga nesse filtro aqui, nesse caminho. Então, para quem nunca viu, quando vai utilizar a ferramenta, já tem um pouquinho de ideia, só de estar olhando o layout do relatório mesmo. Então, é algo prático, às vezes a gente recebe, a gente precisa de tal pesquisa a gente precisa dessas pesquisas até tal hora. E aí a gente vai lá, joga na ferramenta, a gente tem essa informação imediata. Se é algo muito complexo, se é muitas informações, a gente passa para o time de vocês e eles conseguem nos mandar no dia. Então, a ferramenta é bem tranquila de utilizar e acredito que até quem não usa todos os dias consegue utilizar somente pelo layout mesmo. A gente usa a Infopenion, na verdade, para precificar o geral. Quando a gente faz essa pesquisa, a gente passa para a nossa diretoria. Aí, junto com a diretoria, os compradores e os gerentes, a gente consegue tomar uma decisão de, nessa região aqui a gente vai trocar o nosso concorrente principal, ou na negociação tentar uma negociação melhor, ou se a gente vai manter assim só para ver como que o mercado ele vai se mover. Então, não é só a Infoprice não está ajudando a gente somente ir lá bater o preço para ficar concorrente, ele acaba ajudando num todo mesmo. O nosso intuito aqui é garantir a nossa competitividade e trazer margem também. Então, a gente usa o sortimento inteiro. Então, a gente busca não somente um mix em específico, a gente traz para a nossa base o geral. Aí, tendo esse geral, a gente faz a nossa precificação. Então, aí a gente precifica por categoria e olhando para todos os nossos concorrentes. Com essa atualização, a gente consegue identificar se aquele preço regular que está vindo é um preço praticado ou se é o nosso PMC quando a gente fala da parte de medicamentos, né? E aí, quando tem o campinho parte de oferta, a gente consegue ver que o preço praticado em si para aquele medicamento é aquele campo da oferta, porque a gente coloca como se fosse um preço de oferta, mesmo não sendo. E a questão também da gente consegue identificar, poxa, a gente consegue trabalhar um pouco melhor nesses preços aqui, porque o nosso concorrente está conseguindo, então vamos tentar ter uma negociação com os nossos fornecedores. Então isso era algo que a gente não tinha. Então os nossos compradores passavam, a gente vai ofertar isso daqui. Mas a gente não estava tendo ideia de como que os nossos concorrentes estavam trabalhando com a oferta deles. A indústria ela tem um aumento, e aí algum dos nossos concorrentes ele repassa esse aumento primeiro e a gente fica segurando, e aí a gente consegue identificar se esse aumento que a indústria está passando é realmente um aumento geral. E se for geral, a gente identifica como os nossos concorrentes estão trabalhando, se eles
repassaram de uma vez, se eles não repassaram de uma vez. E aí a gente consegue ir repassando um pouquinho de cada vez. E nisso a gente vai conseguindo tanto ter a nossa margem e não sair da nossa competitividade. Porque o nosso intuito é a gente não demonstrar pro cliente, fazer que o cliente não sinta esse aumento. Fazer com que ele entenda que realmente teve o aumento, mas não de uma vez. E aí isso traz a parte de margem pra gente. Como a gente tem uns concorrentes específicos, toda vez que a gente vai pesquisar, eles são o destaque ali. Então é os 3 primeiros, que é o nosso principal, eles já estão ali. Então é bem, bem fácil mesmo. Não é algo que você fala assim, nossa, eu precisava saber do preço desse concorrente, eu não acho. A gente consegue achar bastante.